Bom, a linguagem que nós vamos usar no curso de lógica, de raciocínio lógico, ela difere da linguagem corrente, da linguagem natural. Ela é uma linguagem formal, uma linguagem estruturada, que foi criada com um objetivo específico, que é o objetivo de raciocinar ou argumentar. E raciocinar ou argumentar acerca de algo consiste em estabelecer razões a favor de uma conclusão. As razões, elas são usadas para justificar a conclusão. Então, tanto as razões quanto a conclusão são sentenças que têm a funcionalidade do julgamento verdadeiro ou falso. Elas afirmam algo acerca de um ente. Então, essas sentenças que têm essas características são chamadas de proposição. Então, proposição é um ente primitivo que vai dar início ao nosso curso, que vai... É a partir de onde nós vamos começar todo o conteúdo do nosso curso. Então, o conceito de proposição são sentenças que têm a funcionalidade do julgamento verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu digo o seguinte, Delfim Neto foi o ministro do planejamento do governo Geisel. Se queremos saber se essa sentença é uma proposição ou não, basta verificar se ela tem essa funcionalidade. Não precisamos saber se ela é verdadeira ou falsa. Basta verificar se ela tem essa funcionalidade. Mas não basta isso. Além dessa funcionalidade, uma proposição ela não pode transgredir dois princípios, que é o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da não contradição diz o seguinte: uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Por exemplo, essa frase é uma mentira. Essa proposição ela tem a funcionalidade do julgamento, verdadeiro ou falso. Mas veja bem, se ela for verdadeira, ela afirma que ela é uma mentira. Então ela é falsa, ela é uma mentira. Se ela for falsa, ela está dizendo que é uma mentira, então é verdadeira. Então nós temos um caso de uma proposição que é ao mesmo tempo verdadeira e falsa, e de acordo com o princípio da não contradição, não se trata de uma proposição. E o princípio do terceiro excluído diz que uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Não tem uma terceira possibilidade. Uma proposição ela não pode ser 50% verdadeira, 50% falsa. Por exemplo, é possível que João seja o culpado. Olha, não é uma proposição. Ou João é culpado ou ele não é culpado. Então, é possível que seja o culpado. Trata-se de uma outra lógica chamada lógica modal que não faz parte do nosso curso. Agora, existe um outro tipo de sentença também que não é uma proposição, que não pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas que em determinadas condições pode ser transformada em uma proposição. São chamadas sentenças abertas. Então, uma sentença aberta ela não é uma proposição. Normalmente, o sujeito dessa proposição é uma variável onde nós podemos atribuir um valor arbitrário. E as proposições que têm essa característica são chamadas de sentenças abertas. Por exemplo, x mais 2 é igual a 5. Não podemos classificar como verdadeira ou falsa. Vai depender do valor de x. Dependendo do valor que atribuirmos a x, essa sentença pode ser verdadeira ou falsa. Então, trata-se de uma sentença aberta. X divide y. Alguém pegou o livro. Ele foi o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Todas são sentenças abertas. Agora, só tomar o seguinte cuidado, no caso dessa última proposição. Ele foi o melhor jogador de todos os tempos. Se ela estiver dentro de um contexto, por exemplo, se você estiver lendo um texto com o título Pelé, por exemplo, e essa frase estiver se referindo ao Pelé, estiver claro isso no texto, aí sim ela trata-se de uma proposição. Ela deixa de ser uma sentença aberta e passa a ser uma proposição. Bom, uma proposição ela pode ser classificada como proposição simples ou composta. As proposições simples, ela não contém partes que sejam também proposições. Normalmente é composta de um sujeito e um predicado. Por exemplo, o livro é bom, a terra é azul, a neve é branca. São exemplos de proposições simples.
Já as proposições compostas, elas contêm partes que podem ser decompostas em outras proposições, né? Uma proposição composta, você pode extrair uma parte e formar uma outra proposição, né? Por exemplo, a neve é branca e a terra é azul. Temos aí duas proposições, a neve é branca, a terra é azul. Se 2 é par, então Pedro é professor, é uma proposição composta. Todos os alunos foram aprovados no teste. Alguns trabalhadores terão aumento nesse ano. São exemplos de proposições compostas. Um operador proposicional é uma expressão que se pode acrescentar a uma proposição ou proposições, formando assim novas proposições. A esse operador damos o nome de constante proposicional. Ou seja, qualquer duas proposições nós podemos juntar com um operador lógico e formar uma proposição composta. Na verdade, são 5 operadores lógicos que formam proposições compostas, que são os seguintes: a negação, o não, a conjunção, que nós vamos representar através do i, desse termo i, né, são conectivos, né, na verdade o não, o i ou se, então, se, somente se, são conectivos. Então nós temos a negação, é uma proposição composta, unária. Isso quer dizer o seguinte, que ela está relacionada só com uma proposição. As demais são binárias, relacionam duas proposições. No caso, a conjunção, que nós vamos usar o conectivo i, a disjunção, o conectivo ou, a condicional, que é o se então, e a bicondicional, que é o se somente se. Então, vamos pegar alguns exemplos de proposições compostas, de formas proposicionais compostas. A liberdade não é fundamental. O homem precisa de limites e a liberdade é fundamental. A justiça deve ser severa ou a repressão ao crime é importante. Se o homem precisa de limites, então a liberdade é fundamental. A justiça deve ser severa se somente se o homem precisar de limites. Então tem aí 5 exemplos usando cada uma dessas formas proposicionais compostas. O não, que é a negação, o i, que é a conjunção, o ou, a disjunção, o se então, que é a proposição condicional, e o se somente se, que é a bicondicional. Agora, nós podemos juntar esses conectivos para formar proposições mais complexas. Veja. A justiça não deve ser severa e a liberdade não é fundamental. Se o homem não precisa de limites, então a liberdade é fundamental ou a repressão ao crime é importante. Se o homem precisa de limites e a liberdade é fundamental, então a justiça deve ser severa. A justiça deve ser severa ou a repressão ao crime é importante, se somente se a liberdade for fundamental. A partir das próximas aulas, nós vamos estudar cada um desses conectivos, as suas tabelas verdades, as suas equivalências, e a partir daí aprofundarmos mais no conteúdo proposto para esse curso.